Ora, o nosso curso começa a ganhar forma. Hoje temos mais uma aula aqui onde vamos aprender a conhecer os comandos de edição do AutoCAD. Vamos direto à nossa aula de hoje. Antes de nós irmos para os comandos de edição, vamos desenhar aqui uma forma básica ou formas básicas, conforme a aula anterior em que nós aprendemos sobre os comandos linha, os comandos de precisão, os comandos de formas para criar formas simples, né? Retângulo, círculo. Só para estou aqui a recapitular para não para tentarmos decorar, aprender, né, na prática. Na aula passada falamos sobre comando círculo, né, que serve para a gente criar círculos, né, criar círculos. Também aprendemos sobre comando retângulo, que serve-nos para criar retângulo. Depois outro comando, aprendemos linha, polyline. Outro comando importante que nós aprendemos é o H, né? É um dos comandos que nos ajuda, por exemplo, a fazermos inúmeras coisas aqui dentro do AutoCAD, né? Ele nos ajuda, por exemplo, se queremos texturizar, né? Representar um passeio de pedra. Então, com arte nós conseguimos fazer isso normalmente. Vamos aqui tentar representar aqui, criar aqui um passeio de pedra, só para nos ajudar depois a enriquecer a nossa aula. Vamos dar aqui uma escala. Pronto, já temos aqui o nosso passeio criado. Depois vamos aqui no Gradiente para a gente pintar uma forma. Aqui nós também podemos pintar inúmeras formas com base naquilo que nós desejamos, né? Com base naquilo que nós desejamos, podemos pintar esta forma aqui, pronto. Então podemos também, vamos criar de novo aqui um retângulo. Ainda vamos aqui no comando H, né? Vamos criar, por exemplo, temos uma parede, vamos criar aqui anchuras nessa parede. Vamos trabalhar aqui de novo o ângulo, só para a gente recapitular a aula anterior. Pronto, que temos aqui as nossas anchuras criadas no ângulo que temos praticamente 45 graus de linhas tracejadas. Pronto. Temos aqui essas três formas criadas dentro do nosso AutoCAD. Os comandos de edição são essencial porque através dos comandos de edição nós podemos mover, podemos copiar, podemos rotacionar os objetos, podemos escalar os objetos, bem também como podemos multiplicar certos objetos que não poderia nos levar tanto tempo de uma outra forma se não tivéssemos esses comandos de edição. Então, o primeiro comando de edição que nós vamos aqui aprender hoje no nosso curso é o comando mover. Suponhamos que nós queremos mover aqui este círculo de um ponto para outro. Como é que nós fizemos? Inicialmente, nós vamos selecionar nosso desenho, clicamos no nosso botão esquerdo do rato, num ponto onde nós queremos e selecionamos o nosso objeto. Está selecionado. Ou então, também podemos clicar de cima para baixo num ponto e simplesmente puxamos, largamos no botão direito, só clicamos, por exemplo, para selecionar, viemos, clicamos aqui neste ponto, depois largamos no botão direito do rato e puxamos para baixo, depois clicamos num ponto, pronto, automaticamente nós temos o nosso objeto selecionado. Depois, para mover o objeto que viemos, clicamos aqui por cima do comando mover, pronto. Então, trazemos o nosso objeto. Assim, nós conseguimos mover o nosso objeto de um ponto para o outro.
Outro comando que nós podemos aprender aqui, que é muito essencial, também é o comando copiar. Os passos são sempre os mesmos. Inicialmente, clicamos num ponto por cima. Depois, com o nosso botão esquerdo do rato, largamos e direcionamos para onde nós queremos o nosso rato, um outro ponto, e clicamos por cima e automaticamente temos o nosso objeto selecionado. Clicamos por cima, copiar, e copiamos o objeto para o ponto onde nós queremos. Atenção que eu tenho aqui o comando orto que nós já aprendemos na aula anterior ativado. Então só posso tanto levar para cima, para baixo, para o lado esquerdo e para o lado direito o meu objeto que estou a copiar. Então, se eu desativar o comando orto, que podemos desativar com a tecla F8, pronto. Se eu desativar, eu já consigo levar o meu objeto em diferentes ângulos. Isso é muito importante aprender isso, porque vai nos ajudar nas edições a desenhar de uma forma muito rápida. Então, eu posso fazer inúmeras cópias conforme eu quiser do meu objeto aqui dentro do AutoCAD com esse comando copiar. Outro comando que nós podemos aprender aqui é o comando de rotacionar, né? Rotate, né? Imaginemos que eu tenho aqui esta forma, este objeto. O princípio é sempre o mesmo. Inicialmente selecionamos o objeto que nós queremos rotacionar, clicamos por cima do comando rotacionar e nós podemos rotacionar o nosso objeto para onde nós queremos que seja rotacionado. Como também podemos ativar o F8, que é o orto, e rotacionar simplesmente ou no lado direito, ou no lado esquerdo, ou para cima, ou para baixo, e assim sucessivamente eu tenho meu objeto rotacionado. Depois temos aqui o comando Mirror, que serve para fazer cópia, mas nós temos que selecionar aqui o nosso objeto e clicar por cima dele, pronto. Vocês veem aqui depois Enter, ele cria-te uma cópia igual a que temos em cima. Depois podemos pegar também o comando Mover, por exemplo, mover para cima. Então o comando Mirror que nos criou uma outra face do objeto. Depois também temos esse comando de escalar, selecionamos também de novo o nosso objeto. Vamos imaginar esta parede, né, anchurada, queremos que ele seja num tamanho inferior, então podemos simplesmente selecionar o objeto, clicar por cima do comando, neste caso que é de escalar, vamos escalar conforme a gente quer escalar o nosso desenho. Podemos fazer uma cópia e, por exemplo, fazer num tamanho melhor, escalar, selecionamos, pronto, e escalamos o nosso. Então já tenho dois objetos diferentes, um numa escala inferior e outro numa escala maior. Depois também o que nós podemos aprender aqui é o comando, por exemplo, explodir. Este comando explodir, vamos imaginar que eu tenha aqui um bloco, né? Esse comando é mais utilizado com bloco, né? Eu vou criar aqui um bloco de uma forma rápida. Vou criar, por exemplo, aqui este objeto. Vou criar um bloco. Ok. Quer dizer, eu tenho aqui um bloco criado porque eu já tenho aqui uma linha e tenho dentro dele também essa anchura como se fosse um único objeto. Então tenho um bloco aqui. Então se eu clicar por cima desta aqui, vocês veem que tenho a linha separada dessa anchura que está dentro. Mas aqui se eu clicar ele seleciona tudo. Então muitas das vezes surge-nos a situação em que nós queremos explodir um bloco para podermos, por exemplo, editar o bloco de uma outra forma. Então, quando surgem essas situações, usamos muitas das vezes a necessidade, às vezes, de tirar alguma coisa. Então, usamos o comando explodir. Com esse comando, nós podemos, é só clicar por cima dele. Eu cliquei por cima do comando. Vocês viram que automaticamente ele separou a linha e as anchuras. Outro comando que nós podemos aprender e que é muito importante é o comando offset.
Para que serve este comando? Este comando, na verdade, conforme vocês veem a informação que ele nos dá, ele nos ajuda muito a criarmos paredes, ajuda-nos a criar parede. O que acontece para nós criarmos parede? Nós viemos, por exemplo, temos aqui o comando line, né? Criamos aqui uma dimensão de 10 metros, né? Temos aqui uma linha de 10 metros, pronto. E eu quero criar uma parede, né? Quero criar uma parede. Então aí entra este comando offset, clicamos por cima do comando e damos uma certa medida. Nós estamos a trabalhar na unidade em metro, então queremos uma parede de 20, 0.20, depois Enter, pronto, automaticamente vocês veem que ele ele fechou. Então clicamos por cima da linha e direcionamos onde nós queremos criar esta parede de 20. Pronto, fechamos. Automaticamente eu tenho esta parede de 20 criada. Se eu vir aqui clicar neste ponto, venho para baixo, vou dar de novo 10, pronto. Venho aqui com o comando de novo ortho, né? Vou clicar 0.2, ok, enter. E clico de novo neste ponto. Então já estou a criar aqui as minhas paredes. Podemos vir aqui com o comando copiar. Copiamos aqui, trazemos esta para aqui neste ponto. Depois viemos de novo, copiamos, trazemos de novo. Vamos pegar o outro ponto no extremo, copiar. Viemos aqui neste ponto e trazemos aqui a este ponto extremo. Pronto. Então já temos aqui praticamente um quarto, né? Uma forma de um quarto, vamos imaginar, criada aqui no nosso AutoCAD. Então essas são as formas que nós temos básica de usar os comandos de edição. São comandos muito importantes, ou seja, as linhas, as polylines, os círculos, eles nos ajudam a criar formas e os comandos de edição nos ajudam, neste caso, a editar nossos desenhos, né? A mover, a cortar, a rotacionar e assim sucessivamente. Pessoal, espero que tenham gostado desta aula. Procurei ser o mais pragmático possível, de maneira que vocês pudessem aprender acerca dos comandos de edição. Não esqueçam de comentar qualquer dúvida que vocês tiverem, deixam aí nos comentários que eu estarei aqui pronto. Se quiserem se inscrever, inscrevam-se e desejo um bom curso para você. Aquele abraço.